Ok, então vamos gravar esse final. A gente mais 15 minutos, 32, 37. Vamos, 11h40, encerra a discussão, ok? Aí encerrou onde deu para encerrar. Então, eu peço que as perguntas deem um pouco de margem para o Tomás poder responder, porque eu acho que ele está com a questão na cabeça. Então, seria o Adriano, a Yasmin, um fazendo pergunta depois do outro, a gente passa a palavra para o Tomás. Eu agora, né? Então, obrigado, Tomás, pela apresentação. Também achei brilhante, né? Muito bem resumido, indo direto ao ponto. E talvez a minha questão, ela se relacione também com a parte 3, que a gente não discutiu ainda, mas eu tenho, na verdade, uma pergunta e uma observação a fazer. Eu vou começar com a observação, porque ela é mais básica. Em primeiro lugar, me parece, eu não sou aqui um especialista em Marx, então talvez depois a gente possa discutir isso melhor e quem conhece melhor possa esclarecer, mas parece que é importante a gente buscar entender bem quais são os objetivos argumentativos do Marx em cada etapa do livro dele e não dar o passo maior que a perna, quer dizer, me parece que quando ele está buscando aqui definir o que é valor, o que é mercadoria, né, e daí deduzir o valor, ele está no início de uma trajetória que vai, de alguma forma, se completar em algum momento do livro, né? Provavelmente mais para o final. E aí fica difícil, para quem não conhece o livro como um todo, entender que estratégia argumentativa é essa. Então, eu acho que tem muita coisa que o Thiago trouxe aqui que é muito interessante discutir filosoficamente, mas me parece que parte da resposta viria aí, né? De qual é o objetivo do Marx aqui. E aí, um acréscimo a essa observação, me parece que me chama a atenção do ponto de vista filosófico, é como geralmente o Marx está associado ao Hegel por conta da dialética e etc., mas tem algo interessante na distinção entre o modelo, vamos chamar assim, epistemológico do Hegel e o do Marx em termos de sistematização do conhecimento, que é a tendência fundacionista do Marx, me parece. Quer dizer, eu, pelo menos, tenho essa impressão, e esse primeiro capítulo parece deixar muito mais claro que é algo bastante diferente do Hegel. Quer dizer, o Hegel vai do indeterminado para o mais determinado, e o Marx aqui parece buscar uma espécie de vamos chamar assim, átomo social por meio do qual a gente vai depois desdobrar uma série de relações sociais e mostrar que, na verdade, isso não é um átomo, que seja, enfim. Mas parece um procedimento que está mais próximo de um fundacionismo do que o do Hegel, que é claramente mais holista, né? Muito embora não seja claro que o Marx não é um fundacionista do ponto de vista tradicional e tal, mas acho que a maneira como a gente vai interpretar isso também vai mudar a leitura, né? E aí vem uma questão mais relacionada talvez com economia, eu, por não ser economista, vou precisar da ajuda de vocês, que é o seguinte, e acho que o Thiago tocou em algumas questões relacionadas com isso também, que é o fato do Marx aqui não falar, eu não entendo, em primeiro lugar, assim, ele está falando de valor, mas ele não está falando de precificação, certo? Ele vai falar de precificação lá na frente. Então, a gente precisa distinguir o que é valor e o que é precificação. E me parece que quando a gente conseguir distinguir esses dois conceitos, a gente vai entender melhor, ou pelo menos eu, né? Talvez não tenha entendido. E aí vem a questão da lei da oferta e da demanda, que parece, ou seja, o problema da escassez também, né? Que parece um elemento fundamental e que aqui ele não aborda. Então, por exemplo, o fato da gente precisar de energia para produzir. E isso não depende simplesmente do trabalho humano, isso depende da natureza, da disponibilidade de certos recursos naturais. A mesma coisa o trabalho animal, que não entra aí. Quer dizer, se eu produzo ovos, isso não vai depender simplesmente do trabalho humano, mas da fisiologia da galinha, né? Então, e isso afeta a economia de alguma forma. E eu não consigo explicar isso por meio simplesmente de uma espécie de tempo necessário para a produção de determinados produtos, em geral, de acordo com o mercado determinado, nesse caso, o mercado global, né, da sociedade burguesa, etc. Então, esses seriam meus pontos assim, de dúvida com relação a esse capítulo, e que me parece que a gente consegue responder bem avançando mais no livro e voltando depois. Mas como tem gente aqui que já conhece bem o livro, talvez a gente consiga já um atalho aqui para quem é mais iniciante como eu. Bom, obrigado. Legal. Yasmin?
Oi, gente, desculpa, eu atrasei, estava presa no transporte público aqui. Não sei se eu deveria apresentar agora, enfim, só rapidamente, assim, eu sou formada em Psicologia e Filosofia na USP, e o mestrado em Filosofia na Unifesp, e agora estou no mestrado, no doutorado também na Filosofia na Unifesp, e estou passando um período aqui na Paris 8, aqui na França. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa do grupo. Eu queria só fazer um comentário rápido para o Tomás e outro para o Tiago. Para o Tomás, assim, foi ótima a apresentação, são vários conceitos que a gente tem que lembrar, assim, né, enfim, até o nome que ele dá para os conceitos, enfim, né, tipo, todas essas distinções, assim, o vocabulário do autor, né, uma coisa bem importante, assim, que você trouxe para a gente. Só que eu, assim, para ser muito, muito sincera, eu senti falta de ir mais devagar, assim, acho que você realmente puxou bastante coisa que está em capítulos seguintes, né, são coisas que o Marx leva bastante tempo para desenvolver, e aí acho que o Tiago apontou uma coisa importante, é que tem toda uma sequência de argumentação, e tem um motivo da exposição, tem uma certa lentidão, uma certa ordem, uma certa forma de exposição do texto, assim. E eu, pessoalmente, assim, não sei, acho que é bom a gente ter justamente essa questão agora no começo, já que a gente está na primeira reunião e está organizando ainda, sobre metodologia, assim, né, de como abordar o texto. Eu, pessoalmente, eu acharia muito bom se a gente fosse devagar e naquele jeitão de leitura estrutural, assim, não sei um pouco do viés aí da metodologia uspiana, assim, mas a gente vai parágrafo por parágrafo, assim, sabe? Pegando a argumentação do autor, assim, né? E eu acho que poderia, no Marx especialmente, o Capital é muito complexo, assim, tem muitas sutilezas, assim, na argumentação dele, eu acho que pode ser interessante a gente pegar ponto por ponto mesmo da exposição dele. E aí depois tentar, inclusive acho que tem toda uma discussão, né, enfim, no marxismo sobre a relação entre a teoria, de modo geral, assim, e o método de exposição, né, a ordem de exposição no Capital, assim. Pode ser que seja uma coisa interessante para a gente pensar. E aí, puxando justamente nessa questão, assim, que o Tiago apontou, né, que eu achei bem importante, assim, ele ter falado, essa questão, né, que tem uma dedução, uma passagem, assim, né, sobre como é que o Marx chega na ideia de valor, do valor como substância, né. E só uma coisa que, uma intervenção na fala do Tiago, que eu acho que é bastante importante também se a gente leu, né, enfim, né, essa leitura mais filosófica, diria assim, né. Isso aí que você falou, acho que faz muito sentido, né? Tipo, isso remete às essências, a Platão e um monte de coisa. Eu acho que a intenção do Marx é justamente essa, assim. E aí tem um ponto importante do texto, que é quando ele vai falar, ele vai definir a mercadoria como uma coisa fisicamente metafísica. Isso não é porque ele acha que isso faz sentido, tipo, é uma coisa objetivamente real. É justamente o oposto disso, ele está criticando isso. A essência, né? Enfim, o cerne da crítica dele ao capitalismo é justamente esse ponto. E aí é bem importante a gente entender isso, né? O que ele está querendo dizer com isso, assim? Então, se você achar que o Marx está dizendo que realmente existe uma substância metafísica da mercadoria, acabou, você não entendeu nada, assim. Desculpa falar dessa forma assim franca, assim, mas é isso, assim. É exatamente o oposto disso. Esse é o cerne da crítica. Ele vai mostrar como que o capitalismo opera como uma espécie de metafísica. E essa que é a crítica, como sair disso. Esse é o fetichismo do capital, né? A ideia, o conceito de mercadoria é justamente isso. O valor ele não é natural. Ele não é uma coisa que brota, né, no mundo. O valor é essa substância, né, essa aparência necessária, qual é a expressão que ele usa? Acho que é isso, né? Uma ilusão necessária, né? Uma ilusão necessária. Enfim, tem toda até ele puxa desde o Kant, né? Enfim, da ideia, essa ideia de ilusão, né? Ilusão objetiva, né? Se a gente não pode não enxergar dessa forma. É isso que é uma mercadoria. Mercadoria é um objeto que parece ter uma essência, o valor como uma essência. As coisas, basicamente, assim, se a gente for pensar, né? Qual seria a crítica? As coisas não são mercadorias. Pura e simplesmente. As coisas não são mercadorias, são objetos. E qual a diferença entre um objeto qualquer e uma mercadoria? A mercadoria parece ter valor intrinsecamente, como uma substância metafísica da mercadoria. Aí, por isso que eu acho que, assim, que é tipo, interessante a gente ver no texto assim, certinho e com calma, justamente nesse tipo de ponto, assim, eu acho que isso é bem complexo, né? Então, o que ele quer dizer realmente quando ele fala disso, né? O que é uma substância
no sentido do Marx aí, o que é uma substância da mercadoria, o valor como substância, o que isso quer dizer, né? Tipo, enfim. E aí a segunda parte do que o Thiago falou, né? Acho que o Adriano já apontou, que eu acho que também tem uma mistura aí entre preço e valor, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí as oscilações de mercado na esfera da circulação é outra coisa, assim, enfim. Nesse ponto do texto, desse primeiro capítulo, desses primeiros capítulos do Capital, acho que ele está falando de outra coisa, né? Bom, acho que era mais ou menos isso. Eu tentei falar mais ou menos rápido, não sei se deu para entender, mas era isso. Legal. Tomás, você vai ter que responder pelo Marx. Olha que responsabilidade, hein? Não, eu acho Vou que, começar a assim... chamar você de Tomás Marques Pimenta, com QU. Vai, agradeço. Assim, eu acho que tem algo muito interessante, assim, porque para começar, eu acho que o Thiago pontuou várias coisas. Eu acho que tem uma que eu acho que a gente tem que dar muita atenção agora, que é essa questão que você falou da dedução, né? Que sempre foi alguma coisa que me incomodou também nesse texto, e que eu acho que pela primeira vez eu estou começando a entender isso de uma forma diferente, porque realmente parece muito fácil, quase falacioso, né? Essa ideia de que se duas mercadorias têm algo igual, portanto, elas podem ser deduzidas a um terceiro elemento, e esse elemento é uma substância que é o trabalho, etc. E eu acho que esse é um problema central que a gente vai ter que discutir assim, ao longo dos capítulos seguintes. E tem uma outra, que eu acho que algo que acontece. Assim, eu lembro que eu fiz muitas vezes curso na UFMG, tem um curso que é Economia Política 1, que é a leitura do livro 1, né? Assim, e sempre quando a gente começa a ler o capítulo 1, surgem essas questões. Por exemplo, e o preço de mercadorias, sei lá, igual você falou, né? O exemplo, uma influencer que utiliza uma coisa, você tem uma variação do preço, ou você pode pensar uma obra de arte, que não é algo reprodutível, né? Ou a gente pode imaginar uma série de exemplos e pensar em dinâmicas de preço e etc., que eu acho que, nesse sentido, eu concordaria com a Yasmin, que às vezes mais obscurece certas questões do que ilumina. Mas eu acho que isso, na verdade, é um desafio muito grande, porque, de um lado, a gente tem que tentar fazer uma leitura, vamos dizer assim, mais estrutural e tentar seguir, porque, né, assim, a forma de exposição para Marx ela é uma coisa muito importante, né? Algo que ele teoriza também antes, né, assim, que é diferente a forma de investigação da forma de exposição da teoria, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode cair no lado oposto, que é transformar isso como quase um tratado de filosofia, que a gente vai ficar meramente observando o desenvolvimento das categorias, perdendo de vista qual que é o intuito geral da obra, né? Porque, assim, de fato, é uma crítica da economia política. Ela começa como um enfrentamento a determinados autores com determinadas teses que têm implicações muito concretas, né? Assim, então, acho que o desafio de ler o Capital é sempre tentar manter essas duas dimensões ao mesmo tempo, né? Assim, tentar manter em vista o que é o projeto geral e qual que é a implicação de cada passo no livro para o argumento mais amplo e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para a gente... porque, assim, evidentemente, Marx está interessado em dinâmicas de preço, crise de superprodução. Ao mesmo tempo que ele está escrevendo esse livro, ele está lendo a The Economist todo dia, tomando notas e fazendo 1 milhão de análises, etc., fazendo tabelas, né? Assim, ele se interessou profundamente pela economia, mas, ao mesmo tempo, ele achava que, para você entender essas dinâmicas mais complexas, você tem que partir desse ponto. Então, assim, eu acho que é um desafio nosso, assim, como leitores, ter sempre essas duas dimensões e evitar recair, assim, nos dois lados. Mas eu acho que o Thiago levantou uma questão que é muito importante, que eu acho que a gente vai ter que pensar sempre, que é, de fato, toda a teoria econômica, depois da segunda metade do século XIX, praticamente, chegou à conclusão de que é uma grande baboseira falar em valor, que não faz sentido nenhum, que a gente pode simplesmente falar de preço, e que isso, ou falar de uma teoria subjetiva do valor, ou seja, o tempo de trabalho para a produção da mercadoria não pode explicar nada, né, do seu valor, nem do seu preço, nem de nada.
a gente pode reduzir tudo à preferência subjetiva, e a gente vai reduzir fórmulas de utilidade, etc. Né? Eu acho que isso aqui me dá 5 pontos de utilidade, eu acho que isso aqui me dá 7. Se várias pessoas acham igual eu, o preço vai aumentar, vai diminuir, preferência, etc. Então, assim, de fato, esse é um antagonista real da teoria marxista, que é o preponderante, que é simplesmente falar, para que falar de valor, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que sempre ter essas questões que o Thiago levantou, assim, presentes na hora de ler o texto, né? Assim, e eu acho que a gente tem que pensar, assim, quais são as implicações de achar que a distribuição das mercadorias, do excedente econômico, não é mediado pelo tempo de trabalho necessário para produzir essas mercadorias. Quais são as implicações de achar que a subjetividade e a preferência dos consumidores determina tudo, né? Também tem uma série de consequências drásticas nessa tese. Então, assim, são essas um pouco minhas sugestões, assim, da gente... E aí só uma coisa que eu acho que para o Thiago, assim, né, pensando um pouco assim, do intuito geral da obra, que eu acho que vale a pena a gente pensar, é que, assim, no final, uma das coisas que Marx está tentando criticar ou, ao mesmo tempo, compreender é como se dá, numa sociedade capitalista, a produção do excedente econômico e a sua distribuição entre os diferentes agentes que tomam parte desse processo, né? E acreditar que o conceito de valor tem algum sentido ou não é decisivo, né, para responder todas essas perguntas. Enfim, era isso. Gente, a princípio, encerraria agora, porque deu exatamente 11h40. Eu topo ir até meio-dia, a gente teve meia hora para engajar na discussão de hoje, a gente ainda manteria o tempo de discussão. Então, como está sendo gravado, eu sugiro que a gente continue, né? E daí, só que aí a gente realmente encerraria, digamos, 12h10. Meio-dia a gente pararia para questões organizacionais. Está sendo gravado, quem perdeu vai poder ver depois. Não, vocês estão de acordo, não estão de acordo? Se alguém tiver que sair antes, vai estar gravado. Diga, Adriano. Não, então eu tenho só uma sugestão, por questão de tempo. Por acaso, hoje eu tenho uma reunião justamente ao meio-dia e eu vou ter que sair. Eu acho que a discussão está muito interessante, eu gostaria de ver depois. Porém, eu penso que seria importante a gente discutir, antes de retomar a discussão, essas questões organizacionais, né? Porque a Yasmin trouxe um ponto que eu acho que ela é interessante, mas eu tenho algumas críticas com relação a essa coisa de ler parágrafo por parágrafo, porque se o nosso objetivo é chegar até o final do livro, eu acho que é inviável a gente ler o livro inteiro lendo parágrafo por parágrafo. Já fiz estudos não, assim, foi só força de expressão, né? Não tão literalmente assim, parágrafo por não, parágrafo. eu fiz isso literalmente com Hegel, né? A gente leu a Fenomenologia do Espírito e a gente demorou um ano para não terminar de ler o prefácio. Então, por um lado, foi muito esclarecedor, mas por outro, assim, né? A gente precisa ter assim, quais são os nossos objetivos, né? E eu acho que essa leitura mais detalhada é algo que eu acho que, primeiro, os apresentadores ou na própria discussão a gente pode trazer, olha, esse parágrafo traz isso, traz aquilo, mas também a gente pode fazer sozinho, porque é um modelo muito interessante de estudo, eu acho, né? Mas com um grupo de 20 pessoas que se reúne 2 vezes por mês e que tem o objetivo de ler o livro inteiro até o final do ano, eu acho que inviabiliza o projeto inicial, a gente mudaria completamente o projeto. Então, encaminhamento. A gente faz uma discussão organizacional agora, porque as outras, elas retornarão sem pressa. E eu acho que o Adriano tem razão. É importante a gente ter muita clareza sobre a dinâmica, para não ter frustração e para fazer a coisa funcionar. Isso aqui é um grupo grande, né? Eu tendo a concordar com o que o Adriano colocou, porque essa é a proposta inicial, né? Ter um dinamismo na leitura que vem do preparo de cada um anterior à discussão, ter também uma certa
suportar um pouco a angústia de não ter a discussão exaustivamente debatida na sua plenitude, porque isso pode se tornar infinito, e a gente vai chegar, eu acredito, a dinâmica e a velocidade que é factível, ainda que num andamento rápido, né? Então, vejam, eu fiz uma divisão de texto, que eu posso dividir aqui, que termina o livro 1 em um semestre. É muito rápido. A gente pode, eventualmente, estender isso. Mas a ideia inicial, e eu não sei se isso está no documento da proposta, tal, é que nós, segundo ela, nós leríamos todos os 3 livros em 1 ano e meio, no máximo 3 anos, né? Idealmente em 2 anos. Então, realmente, leitura seminarística parágrafo a parágrafo não dá, e por isso a ideia de uma exposição inicial, como o Tomás fez, realmente me ajudou, foi muito... Eu também não conheço muito bem, já li 2 vezes texto, mas estava enferrujado. E aí, essas discussões mais profundas, como as que o Tiago e a Yasmin colocaram, mesmo o Adriano, né, com essa coisa, achei interessante o comentário sobre um certo, entre aspas, modelo fundacionista no Marx, que busca átomos sociais, etc. Tudo isso vem à tona na discussão, quer dizer, o momento de densidade, complexificação, que não teria soluções, até porque nós somos 20 pessoas, de informações diferentes, ele viria nas discussões, e aí, de comum acordo, quando todos achassem que minimamente o ponto está discutido, a gente avançaria, né? Então, a gente pode olhar agora o cronograma, reavaliar, ver se é o caso, mas eu ficaria com essa proposta do andamento mais rápido, né? Enfim, eu proponho agora realmente uma discussão de encaminhamento de organização mesmo. Por exemplo, né, a gente a gente já pode decidir, inclusive, a próxima reunião, o que vamos ver na próxima reunião. Então, eu vou tomar a liberdade de dividir tela com vocês aqui, porque aqui tem aquele quadrinho que todos já receberam. Espera aí que são tantas coisas na tela que... Ah, não, é aqui que eu preciso ir. Ó, esse aqui é o Google, é o documento que está disponibilizado para todos. Quem quiser vai lá e corrige as informações a respeito de... Então, vejam, o que a gente tem aqui? A gente tem, hoje, expositor Tomás Pimenta, capítulo 1. Aí, a seção 4 e o capítulo 2 ficaria para o Hélio, já em 1º de fevereiro, né? Se for o caso, nós já alteramos isso agora, entendeu? A gente pode ficar mais 1 ou 2 reuniões no capítulo 1. Mas eu acho interessante a gente avançar mais rápido, porque como o livro exige, pelo seu próprio modo de exposição, um zigue-zague, como coisas pressupostas aqui, enunciadas aqui, que no fundo só terão real justificação mais tarde, esse andamento mais rápido, na minha opinião, ajuda, não atrapalha, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: mantemos, por exemplo, para a próxima reunião no dia 1º de fevereiro, seção 4 do capítulo 1 e capítulo 2, ou ficamos ainda no capítulo 1 tão só? Eu não estou conseguindo ler o chat, viu, gente? Isso é uma coisa importante a assinalar, é que a gente tem que começar pontualmente às 10. Não tem que dar esse... Assim, eu me atrapalhei todo, eu fiz uma manobra aqui, entrei desesperado às 10, não tem que ficar esperando até 10h20, é compromisso de todo mundo começar às 10. Então, a partir da próxima sessão, essa foi uma sessão que a gente perdeu bastante tempo apresentando, foi uma sessão muito mais curta. Eu sou por estender o capítulo 1, só porque essa foi uma sessão que a gente teve, na verdade, de debate meia hora, né? Digo, de apresentação e debate. Totalmente favorável a andar, senão a gente vai
ter um grupo de estudos do capítulo 1 do Capital, então vamos mandando nesse ritmo, deixando pendências que vão ser retomadas depois, necessariamente, como você falou, pela estrutura do livro, mas essa primeira sessão em que a gente atrasou o começo e se apresentou, ela realmente foi insuficiente. Então, eu sou, excepcionalmente, na próxima nós terminamos o capítulo 1, sem entrar no 2, fazer todas as sessões do capítulo 1, esse seria o meu voto. Até porque a sessão 3 nem chegou a ser tomada, né? Então, não seria a sessão 4 na semana que vem, e sim 3 e 4. Sim, sim. Bom, eu concordo com as colocações do Thiago. Acho que a gente tem que ser pontual, né? É muita gente muito ocupada aqui para não ser pontual. Tem também a questão da gravação, né? Então, depois eu vou ver se, com quem entende mais de internet, a minha ideia é criar um canal no YouTube fechado. Quer dizer, quem que acessa? Só nós acessamos. E daí vai pondo lá os vídeos organizadamente, com data, e quem quiser rever, isso é muito rico até, porque de repente tem um ponto que perturba alguém em específico e a pessoa pode revisitar, etc. Isso aí a gente vai ajeitando, não é simples, também toma tempo. Outra coisa que eu queria pedir, eu fui a mesa hoje, eu ficaria muito mais à vontade se a mesa fosse rotatória, quer dizer, ao início de cada reunião, uma pessoa fica com essa responsabilidade, até para deixar quem é mesa mais à vontade para participar, né, para dar reflexão. Então, aí, na próxima reunião, a gente decide quem seria a próxima mesa, não seria eu. E é isso, talvez, então, assim, já tentando pensar, a gente poderia deixar para a próxima reunião não o capítulo 1 e 2, mas só as sessões 3 e 4 do capítulo 1. A sessão 4 vai dar muito o que falar, né? A Yasmin já colocou várias questões aí interessantes que estão na sessão 4, né? Então, é isso. O que vocês acham? A gente muda um pouco esse cronograma, mas vejam, o andamento é rápido, porque a gente terminaria o livro 1 em um semestre. Eu acredito que a gente não vai conseguir, mas eu acho um bom andamento, sabe? Dá uma sensação de estamos avançando, né? Inclusive no caráter mais histórico e técnico e específico do livro, né? Senão a gente fica... São os eternos grupos do Capital que não passam do capítulo 1. Eu acho que a dinâmica, eu concordo com o Thiago, ela foi, eu vou usar o termo prejudicada, talvez não seja o melhor, mas por conta das apresentações juntou as apresentações com a introdução, o tempo inicial que a gente ficou esperando alguns colegas, e aí deu um tempo grande. Se a gente começar pontualmente às 10, eu acho que e é um planejamento também, é uma ideia, né? Então, a gente não precisa, não é um gesto, a gente tem que fazer desse jeito. Aí, quando chega no final do encontro, não demos conta, então no próximo a gente retoma da sessão, que nem a gente está fazendo agora. Eu acho que concordo com esse encaminhamento do Thiago. Olha, no próximo encontro a gente faz a sessão 3 e a sessão 4, que não foram discutidas, nesse não entra no 2, e aí daí em diante segue aí, como está aí, e aí eventualmente, se por acaso alguma discussão for mais rigorosa, mais rica, precisar de mais, de visitar outros locais, outras leituras inclusive, aí a gente pode ir reajustando daí para frente, mas acho que para o próximo encontro ficaria assim, e acho bacana a ideia do canal fechado para o YouTube para ficar as gravações, porque aí todo mundo tem o link, fica fácil para todo mundo ir lá, acessar e revisitar quando precisar. É meu voto com o relator, Thiago. Uhum. Certo. Bom, Vicente, então acho que diga, quem quer falar? Não estou vendo. Então, sou eu, Hélio. Então, aí eu apresentaria no próximo encontro o restante do capítulo. Você poderia talvez apresentar o 3 e o 4 do 1. Ok. Beleza. E, bom, então, é um trato entre nós. Começamos a gravação às 10. Eu vou entrar sempre 5 para as 10. Começamos a gravação às 10.
seremos mais rigorosos em terminar às 11h30. Claro que isso não é um gesso, como disse o Wellington, mas é bom que a gente pense nesse timing mesmo, de realização da reflexão, porque isso, inclusive, torna as nossas colocações elas precisam ser mais precisas, né? Então, e aí a gente faz esse jogo entre divagação, que é uma coisa boa, e também precisão, determinação da discussão e das reflexões. E vai ser gravado, então deu 10, começou gravado. A pessoa entrou depois, se ela quiser depois retomar a discussão, ela vai lá ver a gravação. Ela teve de faltar? Obviamente, hoje faltaram várias pessoas, né? Algumas avisaram, o Cabé, por exemplo, avisou, o Carlos Alberto, professor de economia da Unicamp, mas ele quer participar. E acho que a gente está num bom caminho, assim, né? Então, se ninguém tiver nada de oposto, contrário, eu reajusto ali esse cronograma e a gente, em 5 minutos, volta, talvez não em 5 minutos, à discussão de hoje, mas eu quero saber se alguém, se vocês, olhando aqui, porque eu estou dividindo tela, eu acho, se alguém está a fim de assumir a exposição, porque tem lacunas aqui. Eu posso assumir, vou assumir, por exemplo, o capítulo 8 e 9. Eu assumo uma lacuna aí, Vice. Eu estou achando, não estou na lista, pode me colocar na lacuna que você achar mais adequada. Tá, você vem depois de mim, então. Tiago Tranjan. Alguém mais quer pegar? A Thalita, por exemplo, ela teve uma coisa legal. Ela falou, olha, eu estudo especialmente essa passagem, então ela já vai falar dessa passagem. Adriano, você está aí, Adriano? Eu não estou te vendo. Não, Sim. né? O Adriano acho que já saiu. Não, está aqui o Adriano. Você pode fazer aqui mesmo, no dia 8? Eu não estou conseguindo enxergar a tela aqui, para mim não aparece a tabela. Seria o capítulo 3, no dia 8 de fevereiro. Capítulo 3, pode ser. Tá. Eu já tinha me comprometido antes, é o mesmo. Aqui para o final a gente já tem as pessoas, o Tiago já colocou o capítulo 23. Alguém dos presentes gostaria de apresentar? Quem que está aqui? O Daniel, acho que já colocou também. Deixa eu ver se o Daniel já colocou. Daniel, você pode pegar uma data? Eu não estou conseguindo ver quais que estão com lacuna aí. Você está compartilhando, mas vendo? Tá aparecendo. Não. Eu acho que você está editando o documento no Google Docs e está compartilhando um que está no Word. Desculpa, gente. Desculpa. Espera aí que vai rolar de novo. Acho que agora vai. Desculpa, eu apanhei aqui. E agora? Sim. Desculpa, viu, gente? É que eu só estou... Enfim. Tá aí. A gente já tem aqui, Tomás Pimenta hoje, o Hélio em 1º de fevereiro, estamos indo para frente, Breno, Vissa, Tiago, aí tem mais essas lacunas aqui, né? Alguém topa pegar? Se não puder, tudo bem, não é obrigado. E mais, acho que todo mundo tem que se sentir à vontade para não pegar, se não quiser, mas também para pegar e não ter que fazer uma grande aula, porque eu acho que muitas vezes um texto bem lido por alguém que não tem tanta intimidade com o assunto e mesmo com o texto, a própria dificuldade, uma leitura bem feita, mas com as suas dificuldades, ela suscita o debate, ela é boa, ela é produtiva. Então, se algum de vocês puder... depois, esse arquivo ele está disponibilizado e online. Então, quem ainda não completou, se sinta à vontade depois para escolher uma dessas datas e
e completar. Tá bom, gente? Bom, isto posto, eu acho que a gente pode fazer aqui uma rodada final de discussão. O Thiago, acho que quer colocar alguma Vicente, coisa. só para você e para os demais colegas, eu tenho, assim, não é um problema, né? Porque conforme a gente combinou agora, eu sou favorável que a gente comece às 10 horas mesmo, é o que a gente combinou, tá justo, só que eu dou aula exatamente até às 10 nas quartas-feiras. Aí é o tempo de eu descer da sala, chegar na sala dos professores, que tem uma estrutura ótima, né, Henrique, para a gente poder ver, mas eu vou participar, eu chego ali 10h15, mas eu toco o encontro e eu entro a partir daí, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. O Hélio disse que tem que sair daqui a 2 minutos, então eu me pergunto... Uma observaçãozinha, então você falou para reabrir uma última rodada, só para ir mapeando os problemas, né? Eu concordo, Yasmin, o que você falou, eu entendo, né? Todo o propósito da ideia marxista é situar historicamente o fenômeno econômico, não é partir com a metafísica. Eu concordo com você que esse é o ponto fundamental ali, mas me parece que a historicidade entra ali na forma de trabalho e na forma de produção, mas que tem uma metafísica por trás, pelo menos a leitura desse capítulo 1, que, bom, seja qual for a forma histórica que o trabalho vem assumir, o valor é o trabalho. Né? Tem uma determinação que me parece fixa ali e que me parece reduzida de uma maneira muito estranha. Tá bom, é histórico porque o trabalho é histórico, mas valor é trabalho. E se olhar ali, né, o que os comentários que o Tomás fez, o Tomás está aqui ainda, né? Não, o Tomás acho que já se foi. O Tomás saiu. Mas a questão é, né, o Tomás falou, realmente tem toda uma tradição do século XIX que a pessoa falou, não é necessário o valor, né, que o preço dá conta. A pergunta é, se numa análise de oferta e demanda, como depois a economia, né, a economia mais mainstream tende a analisar preço como, né, não precisa de valor, se justamente no conceito de oferta não está embutido as condições de produção, ou seja, se algo custa mais trabalho, se algo custa menos trabalho, a oferta diminui a procura, ou seja, na análise de oferta e procura, de alguma maneira está inserida ali o trabalho social, e o trabalho social vai ser determinante para o lado da oferta, em certa medida. Então, só para deixar essas pontas aí do que eu tinha falado, um pouquinho mais amarradas. Eu acho que essas coisas vão se desenrolar, né, nos próximos capítulos, mas é que eu acho que ele simplesmente... Então, é aí que tem a questão da exposição, porque eu acho que nesse momento ele simplesmente não está discutindo isso ainda. A questão é o fetichismo, por que parece que as coisas têm valor. Acho que esse que é o ponto. Qual é a diferença entre um objeto qualquer e uma mercadoria? Então, acho que o que ele está tentando definir é o que é uma mercadoria, pura e simplesmente. E aí todas essas questões assim de qual é a relação entre o valor e o trabalho e tudo que isso implica, acho que por isso que eu estou dizendo assim, né? Eu acho que são várias, é complexo assim, é complicado e são várias camadas. Não é porque mais para frente ele vai trazer a questão do trabalho como substância, que aqui ele não está expondo uma outra coisa que também é importante, enfim, que é o próprio fetichismo. Por que a gente não consegue evitar essa forma de perceber a realidade das coisas como mercadorias? Isso é essencial também, mesmo, enfim, para a questão política, porque as pessoas, enfim, porque a gente tem esse modo de vida, né? Enfim, o capitalismo não é simplesmente um modo de produção, mas um modo de vida. E eu acho que tá nesse ponto, assim, né, do fetichismo da mercadoria. Acho que o principal ponto nesse primeiro capítulo é isso, assim. Depois vão aparecer essas questões, assim, né, de organização do trabalho, mais valor, dinheiro, ao preço, a diferença entre valor e preço. Por isso, enfim, né, eu entendo o que vocês estão falando, que o grupo tem um caráter específico, assim, tem um ritmo específico, que é a proposta que foi feita. Eu concordo totalmente, assim, acho que a gente não pode ficar um ano no mesmo capítulo, assim. Não foi isso que eu quis dizer. Mas eu pensei mais, assim, em pegar ao invés... Minha questão era mais, assim, de não puxar capítulos seguintes para a discussão do dia, entendeu? Só simplesmente a gente se ater no que tem naquele ponto do texto, que já é muita coisa. Vai ser muita coisa. Se a gente ficasse só na parte 1 e 2, capítulo 1 hoje, 3 e 4 na próxima reunião, é muita coisa para dar conta.
Era mais isso que eu estava querendo dizer, assim, eu falei parágrafo por parágrafo, que eu achei foi meio impactante, assim, mas foi só uma força de expressão, assim, não literalmente ler parágrafo por parágrafo. É possível também, mas não era isso que eu estava querendo dizer. Só de seguir a ordem do texto. Acho que hoje a gente perdeu, assim. Não sei se a gente, na próxima reunião, a gente pode, né, vai voltar nisso, provavelmente. Mas a gente corre o risco de perder coisas essenciais, assim. Uma pergunta que eu estou, assim, tenho dificuldade de acompanhar o que você fala, porque, assim, para mim foi justamente a leitura trecho a trecho, né? Quando falaram assim, vai ser fundamental para falar da mais-valia. Mais-valia, mais valor. Não está aqui. A minha leitura é justamente desse trecho. Me parece que ele faz uma redução muito clara pelo fato de a mercadoria serem igual. Mas, enfim, você falou mais de uma vez, não está aqui, o problema fundamental é o fetichismo da mercadoria. Antes do fetichismo da mercadoria, tem a seção 1 e 2 que fala o seguinte, me parece uma decisão muito clara, passo a passo. Ele fala, pelo fato de eu trocar X de seda por Y de gás e tal, tem que ter uma coisa comum a eles. Esse é o trecho que eu li, inclusive. Eu fui o único que leu um parágrafo e me parece que ele está falando, tem uma dedução aqui que tem uma substância, valor, ela está por... E depois ele vai falar qual é a substância, vai falar, é trabalho abstrato, não é trabalho concreto, não é o trabalho do tecelão ou o trabalho do alfaiate, é trabalho abstrato. Então, nesse trecho do livro, é onde aparece, justamente sem olhar para frente, justamente o que mais me preocupou, uma dedução de uma essência do valor da mercadoria, de uma substância do valor da mercadoria. Né? Depois, se isso vai ser matizado, justamente, vai ser depois. Por enquanto, o que houve foi isso. Valor é uma coisa distinta de preço, distinta de valor de uso, é valor e ele só pode ser, tem que ser alguma coisa e essa coisa só pode ser tempo de trabalho. Foi isso que, se eu tivesse que fazer uma descrição da seção 1, é isso. Realmente, acho que, enfim, isso é uma definição operacional que o Marx dá, assim, das questões. Aí realmente, acho que, enfim, é o meu limite, assim, talvez tenha a ver com o contexto da época, como é que estava já posta a discussão da economia política. Então, acho que ele já está partindo de categorias que já estavam dadas, assim, né? Talvez, né? Enfim, eu imagino que seja por causa disso, assim, mas, enfim. Bom, gente, eu acho que a discussão continua. O Hélio vai trazer muita reflexão profunda sobre esses assuntos, porque ele é um pesquisador em específico do Capital e da herança hegeliana no Capital, e esses pontos, eles sempre retornam, eles fazem parte, né? Por exemplo, essa pseudometafísica, esse deducionismo do primeiro capítulo, há muitas respostas, há aquelas que realmente cravam o Marx como um metafísico, e que propõe de modo inconsistente conceitos universais, e há outros que o eximem que o livram dessa acusação, mostrando como isso são generalizações que têm por base muita pesquisa empírica, histórica. E, sobretudo, essas generalizações não são generalizações metafísicas, são conceitos, no fundo, eu acho, essa é a minha leitura que me parece mais razoável, aproximativos para o contexto do que é o capitalismo da época do Marx. Mas isso a gente continua semana que vem. Então, se ninguém quiser colocar mais nada, a gente encerra por hoje. Até mais, gente. Não esqueça de encerrar a gravação, Vícia, senão às vezes termina, encerra a gravação ali. Encerrá-la-ei. Abraço.